Olá meninas, então estamos aqui na nossa quarta videoaula. O tema de hoje é Shabat e vamos falar então um pouquinho sobre essa festividade que é tão importante para o calendário judaico, não é mesmo? Então, Shabat é o único feriado mencionado nos 10 mandamentos, mas também o mais fundamental dos feriados judaicos. Também é o único feriado que acontece toda semana, né? Então, às vezes, a gente tende a não dar tanta importância, assim, pro Shabat como a gente deveria, né? Porque a gente pensa, tudo bem, semana que vem tem de novo. Só que justamente por acontecer toda semana é que ele é o mais importante. Então, vamos pegar aqui os dias da semana, né, no calendário judaico. A gente já teve essa aula sobre calendário judaico, mas vamos recapitular. Então, o primeiro dia seria o domingo ali, Yom Rishon. Aí o segundo dia, segunda-feira, Yom Sheni. Terça-feira, Yom Shlishi. Quarta-feira, Yom Revi'i. Quinta-feira, Yom Hamishi. Sexta-feira, Yom Shishi. E sábado, Shabat, né, o sétimo dia. Então, o que a gente tem ali? Por que o Shabat é tão importante? Porque a gente tem aquela história lá no Gênesis de que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Cada um desses dias acontece alguma coisa, né? Tem a escuridão que se fez luz, e aí tem os animais e os rios e as plantas, e no sexto dia Deus criou o homem e no sétimo dia ele descansou. Ele olhou para toda a sua obra muito satisfeito e descansou. Então, em memória a isso, nós devemos também descansar no sétimo dia, que é o Shabat. Então, o Shabat é primeiramente um dia de descanso. Então a gente tem o conceito de Oneg Shabbat, seria um Shabbat então do prazer, um Shabbat feliz, né? Então a gente faz coisas boas no Shabbat, porque a gente tem às vezes a mania de pensar, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo em Shabbat, eu não posso fazer nada, então o Shabbat não é um dia legal. Pelo contrário, tem muitas coisas que a gente de fato não pode fazer, mas a gente esquece das coisas que a gente pode fazer e que são muito boas. Então, normalmente quando a gente fala de Shabat, é um dia dedicado à família, à leitura, ao passeio, à brincadeira, meditação e contemplação, ao canto. Então a gente canta muito na própria sinagoga, mas pode ser em casa também. E a gente faz 3 seudot festivas. O que é uma seudá? Seudá é uma refeição festiva. E no Shabat nós temos 3. Então é um dia muito feliz, é um dia muito legal, é um dia que a gente tem para ficar com a nossa família, né? A gente lê, normalmente a gente lê coisas relacionadas à Torá para enriquecer ainda mais o nosso espírito. A gente passeia, a gente brinca com a nossa família e tudo mais. A meditação e a contemplação também são importantes para elevar a nossa espiritualidade também. Enfim, então tem muitas coisas muito legais que a gente faz no Shabat, não é mesmo? E aí, óbvio, tem as proibições, que normalmente são que as pessoas lembram mais. Não são poucas proibições, de fato são bastante. São 39 melachot. Melachot seriam essas tarefas que são consideradas trabalho. E por que são essas 39 tarefas? Da onde veio isso? Bom, quando o povo judeu foi libertado, né, saiu do Egito, a gente saiu do Egito e o que aconteceu? Deus pediu para que a gente fizesse uma arca, não a arca de Noé, mas era como se fosse um templo móvel, onde a gente deixaria ali os 10 mandamentos e transportaria, e ali seria um local de oração e tudo mais. E aí a gente é isso, a gente oraria e faria nossas oferendas e coisas tudo mais lá, tá? E aí, assim, quando Deus
ordenou que Noé fizesse a arca, ele deu uma série de instruções para que Noé fizesse essa arca. Não foi assim, faz a arca, né? Poderia ter dado muito errado se ele fizesse desse jeito. Então Deus deu instruções, olha, faz isso, faz aquilo, pega madeira, pega não sei o que. E Noé foi construindo. Mesma coisa com essa arca da Torá. Foi seguindo uma série de instruções que ela foi construída e deu tudo certo. Então o que acontece? As tarefas que estavam nessa lista, elas foram chamadas de melachot, exatamente essa palavra, e elas foram 39 tarefas. Então depois, quando a gente já tem ali os 10 mandamentos e tudo certinho, e o Shabat sendo, né, colocado como uma coisa importante, e Deus ordenou que não fossem feitas tarefas, trabalho no Shabat, que a gente repousasse. Qual foi a palavra que foi usada novamente? Melachot. Então, o que se entendeu, o que os sábios entenderam foi que, então, a gente deveria seguir a mesma lista de coisas que estavam lá na lista da construção da arca, ok? Então, entre elas, tá? Eu não ia listar todas aqui, até porque 39, né, são muitas, mas eu coloquei, acho que as principais, que acho que todo mundo sempre fala. Então, plantar, fazer fogo, isso de qualquer forma, fazer, manusear, enfim, a gente não pode criar um fogo novo, principalmente, mas manusear fogo também não é muito interessante. Costurar também não, nem cortar. Escrever também não. Comprar ou vender, então qualquer coisa de manuseio de dinheiro. Construir, enfim, tem muitas outras que são também provenientes dessas tarefas, né, que são uma junção de um ou mais. E a gente tem também essa proibição aqui que é um pouco polêmica. Essa daqui eu deixei num slide à parte, porque a gente tem algumas interpretações. Então, assim, a eletricidade é proibida utilizar? Bom, vocês devem imaginar que na época que a Torá foi escrita não existia eletricidade. Então não tem escrito dizendo não usarás eletricidade, tá? Não é assim. Mas alguns sábios e rabinos, etc., concordaram que a eletricidade seria uma forma moderna de usar fogo. Principalmente aqui em Manaus, esse debate, eu não sei como é que é esse debate em outras comunidades, mas eu sei que aqui na nossa comunidade tem um embate muito grande sobre eletricidade ser fogo ou não, porque teoricamente não é. Eletricidade não é fogo, qualquer pessoa que estude física sabe disso. Porém, tem uma questão. Aqui em Manaus, vocês vão aprender na escola, se já não aprenderam, que a energia elétrica ela pode vir de várias fontes, né? A principal delas, que a gente mais conhece, são as hidrelétricas. Então a gente tem uma represa e aí essa força da água vai gerar, né? Vai ser uma energia mecânica que vai se transformar em energia elétrica. Beleza. Mas tem outras formas também. Tem energia eólica, que é a energia do vento. A gente tem energia solar. Enfim, tem várias. E uma dessas energias é a da termoelétrica. Ou seja, transformar calor, fogo, o produto da combustão, em energia elétrica. E aqui em Manaus a gente tem uma situação. A gente tem uma hidrelétrica que abastece uma parte da cidade, que é a hidrelétrica de Balbina. Só que ela não é suficiente para abastecer Manaus inteira. E fora que não é só Manaus que ela abastece, tem outras cidades também. Então, assim, não é suficiente, até porque os nossos rios aqui do norte, a maioria deles não tem potencial elétrico, né, potencial energético, porque eles são rios muito calmos, eles não são rios de corredeiras e cachoeiras que
tem muitas quedas e descidas e que né, tem uma força, um impacto grande a fim de gerar energia elétrica, porque é isso que é necessário. Os nossos rios, eles são mais calmos, eles são mais, né, tranquilos e tudo mais, então eles não têm muito isso. E aí a energia que a hidrelétrica de Balbina produz não é o suficiente. Então, o que a gente faz para complementar e ter energia elétrica na cidade de Manaus inteira? Ou quase inteira, né? É usada a energia das termoelétricas. As termoelétricas funcionam como? Em vez de água, a gente pega carvão, madeira, produtos que queimam e geram combustão. E essa queima se transforma em energia elétrica, tá? Então não é que o fogo é eletricidade, mas nesse caso o fogo transforma-se em eletricidade. E como a gente não tem como saber de onde está vindo a energia elétrica que abastece a nossa casa, porque às vezes vem um pouco das duas, um pouco de Balbina, um pouco da termoelétrica e assim vai. Aqui em Manaus a gente tem essa situação de dizer não, é melhor não usar, porque de uma certa forma tá vindo do fogo e aí não é uma boa ideia usar, então a gente prefere dizer para não usar. Mas aí é aquela coisa, como não tá escrito na Torá, como pessoas têm interpretações diferentes, e o judaísmo conservador, ele aceita interpretações diferentes e tudo mais, vai ter gente que vai dizer, mas eu não concordo com isso porque energia elétrica não é fogo e ponto final, e eu não acho que uma coisa tem a ver com a outra, e é isso aí, eu vou continuar usando eletricidade. Beleza. Só vim aqui para explicar as teorias para vocês, e o que vocês acharem que faz mais sentido, vocês usam na vida de vocês. Se já for um costume na casa de vocês não usar energia elétrica no Shabat, beleza, continue fazendo assim, tá ótimo, né? E a gente sabe que também é muito difícil, porque Manaus, o Brasil no geral, mas Manaus também, não é adaptada para esse tipo de coisa, não tem uma população judaica muito grande, então a gente acaba tendo que usar eletricidade muitas vezes no Shabat, mesmo que não seja da nossa vontade. Então é mais difícil. Tem várias coisas que a gente pode ter em casa que facilita a nossa vida. Tem uma bandejinha assim que ela é elétrica, coloca na tomada. Aí você poderia me dizer, mas Beck, aí não estaria usando fogo? Mas só que se você deixa ela já ligada desde o Shabat e você não tira mais da tomada, não fica ligando e desligando, é como se, tipo, ok, pode usar. É a mesma coisa, luz e tal, se você quer sair pra sinagoga e voltar, a tua casa não tá completamente escura e tudo, tu já tem que deixar as luzes acesas antes de sair de casa. Enfim, se tudo tu fizer antes do Shabat e não tocar até o fim do Shabat, não tem problema. O problema é tu ficar fazendo isso ao longo do dia no Shabat, sabe? E aí você deixa lá ela ligada e ela fica aquecendo, e você pode usar para aquecer sua comida, por exemplo. Então, eu fiz a comida que eu, vou jantar no jantar de Shabat, e aí eu quero comer essa mesma comida amanhã, até porque eu não vou usar fogo para fazer nova comida. Então você deixa lá essa comidinha em cima dessa bandeja e ela vai manter a sua comida quente, você vai poder comê-la no Shabat tranquilamente. Essa é uma opção. O problema é que nem todo mundo tem isso e às vezes a gente tem que fazer outras coisas fora de casa, né? Uma coisa é a gente adaptar a nossa casa inteira, outra coisa é a gente depender do que vai ter por aí. Então, outra situação. Então, por isso que a energia elétrica é uma situação meio complicada. Vai ter gente que vai dizer, eu sei que é errado, eu acho errado usar energia elétrica, mas eu não tenho opção, eu tenho que trabalhar no sábado, eu não tenho opção, eu tenho que fazer tal coisa no sábado. Então, enfim, aí entra até a questão de dirigir, de fazer várias coisas. Então, tem certos pontos que são meio polêmicos na questão do Shabat. Não vai ser todo mundo que vai viver o Shabat da mesma maneira que você. E só nos resta respeitar, né? Porque ninguém é menos judeu por isso. E cada um tá fazendo aquilo que pode. É isso.
Shabat em casa, como que é? Então, normalmente a gente vai acender uma vela, duas, na verdade. Vai depender da casa. Tem casas e comunidades que dizem pra gente acender 2 velas. Mas a gente vai dizer, acende 2 e pra cada filho, se for uma mulher casada com filhos, você acende mais uma. Então, digamos que eu seja casada e aí eu tenho 2 filhos. Então, eu vou acender 2 velas e mais 2 outras velas uma para cada filho que eu tenho. Se eu sou uma mulher solteira, eu posso acender só uma vela, não precisa acender 2, tá? Mas tudo isso vai depender do costume da sua comunidade. Aqui em Manaus a gente tem o costume de acender 2, tá bom? E aí, normalmente a gente vai pra sinagoga, volta, faz o nosso kiddush em casa, né? Faz a benção do vinho, da halá, lava as mãos com netilat yadayim. Na verdade, a gente lava primeiro as mãos antes de fazer a benção da halá, né? A ordem tá invertida, mas vocês entenderam. A gente faz todas essas coisas, principalmente depois de voltar da sinagoga, né? Lembrando que a vela a gente tem que acender antes do pôr do sol, porque a gente não pode manipular fogo em Shabat, assim, né? Criar fogo em Shabat. E a gente tem serviços religiosos de Shabat. Assim, na verdade, esses serviços religiosos são comuns a qualquer outro dia, mas em Shabat a gente tem umas especificidades. Então, quais que são os serviços religiosos no geral? O Shacharit, a Minha e o Arvit. O Shacharit é o serviço da manhã, a Minha da tarde e o Arvit da noite, tá? Cada um deles foi em homenagem a um patriarca. Deixa eu voltar aqui. Então, o Shacharit tem homenagem a Abraão, que é o primeiro patriarca, Minha a Isaac e Arvit a Jacó. E como é que é o Shabat na sinagoga? Então, a gente vai para a sinagoga na sexta-feira à noite, né? Ali. Ok, então a gente vai para a sinagoga na sexta-feira, Kabbalat Shabat, que é quando a gente recebe o Shabat. Por isso que eu coloquei ali uma imagem como se fosse um noivo e a noiva. Por quê? Porque até quando a gente canta o Lechadodi na sinagoga, o Lechadodi é como se a gente estivesse esperando a noiva. Nós, judeus, somos o noivo, que normalmente chega primeiro, né, no casamento, e a noiva entra depois. E o Shabat é a noiva e a gente está recebendo o Shabat. Então, o Shabat é a noiva, por isso que eu coloquei essa imagenzinha. E aí, o Shabat chegou, a gente dá início ao Arvit, que é o serviço noturno. Então, Arvit de Shabat, aí a gente canta várias outras musiquinhas legais, orações, bacana. Vai pra casa e quando vai pra casa acontece a coisa do slide anterior. Beleza. Aí, no sábado de manhã a gente tem o Shacharit, vai pra sinagoga de manhã. Um pouco mais demorado o serviço. Aqui na nossa comunidade é de 9 a meio-dia, mais ou menos, por aí. Nesse dia a gente tira a Torá, a gente faz outras orações e tudo mais. É um serviço mais longo, assim. Lê a Perashá da semana e tudo mais. Aí à tarde nós temos a Minha, também com várias outras coisas. É um serviço mais curtinho, rapidinho. E aí normalmente dá... Aí, pois as 3 refeições festivas que eu falei lá no começo, quando a gente chega em casa, a gente tem a primeira, né? Na sexta-feira à noite, depois do Arvit. Aí no Shacharit, depois do Shacharit, a gente tem outra seudá festiva, que é o almoço. É no almoço, normalmente. A primeira é no jantar, a segunda é no almoço. Aí a gente tem a Minha. Entre a Minha e a Avdalá, a gente vai ter outra seudá festiva, que é a seudá Shlishit, que a gente fala. E nessa seudá a gente faz normalmente um lanche. Aqui na nossa sinagoga é lá na parte de trás, a gente faz um lanche. Canta músicas também. Normalmente a gente canta músicas em ladino, como o Bem Digamos, que é uma característica da nossa comunidade, né? Por nós sermos sefaradi, principalmente marroquinos e tal. E aí na Avdalá, aí depois disso a gente volta pra sinagoga, pra dentro da sinagoga, e faz as orações da Avdalá. Também canta outras músicas em ladino. Faz a bênção das especiarias, que é com cravinho. Tem a bênção que a gente faz com essa vela trançadinha também.
Tem o que a gente derrama o vinho, normalmente derrama o vinho junto com a vela. É muito legal, essa parte eu não consigo explicar direito pra vocês, porque é muito legal de ver, a gente tá lá presenciando. Então, quem tiver oportunidade, por favor, vá pelo menos uma vez na vida em cada um desses serviços da sinagoga, tá? Pra ver como é que é. A Minha e a Havdalah, elas são praticamente juntas. O Kabbalat Shabbat e a Arvit também, você nem percebe a transição de um pro outro, mas eles são coisas diferentes. Então vão pra sinagoga pra passar por tudo isso, porque é muito legal. E aí a gente tem Shabbatot especiais. Lembrando, Ot é plural de uma palavra do feminino, que é Shabbat. Então, são os Shabbats. Só que a gente não fala Shabbats, a gente fala Shabbatot especiais. Então eu deixei algumas opções aqui de Shabbatot, mas tem muitos mais lá na apostila de vocês, tá? Então leiam os que estão na apostila, mas esses daqui são os mais conhecidos, os mais falados, então botei eles. Então a gente tem Shabbat Pará, que é imediatamente após Purim, é o Shabbat da vaca vermelha, purificação para Nissan, é exatamente o Shabbat dessa aula, tá? Do dia 11 de março é o Shabbat Pará, que é imediatamente após Purim. A gente tem o Shabbat Agadol, que é o grande Shabbat, é imediatamente antes de Pessah, então é um Shabbat antes de começar Pessah, vai ser lá para abril, e é o grande dia do Eterno. Aí a gente tem Shabbat Shuvah, que é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é o Shabbat do arrependimento e do retorno, ali no Yamim Noraim, né, aqueles 10 dias temíveis. Então esses são 3 Shabbatot especiais que a gente tem. Tem muitos outros, tá? Lá na apostila de vocês. Esses daí eu botei só de exemplo mesmo, pra vocês entenderem que o Shabbat é um dia especial, mas ele tem ainda mais... Pode ser mais especial ainda, dependendo de quando ele cai, qual que é a data, antes de tal festa, depois de tal festa, enfim. Então... acho que era basicamente isso que eu tinha pra dizer. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar no comentário do vídeo, no Classroom, no WhatsApp, eu tô à disposição. Como eu falei pra vocês, eu vou estar em Silves nesse período todo. Então, se eu não conseguir responder imediatamente, mas assim que eu tiver internet e puder responder, eu respondo, tá bom? Então, leiam a apostila e estudem. Beijinhos.